Olá amigos, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo. Esse é um vídeo que eu peço para vocês buscarem aí dentro de vocês um espaço de conexão mais profundo, porque eu vou tentar, na verdade eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, eu vou tentar organizar o que eu quero trazer. Em teoria, eu hoje agendei uma live, hoje é quinta-feira, né, dia 23 de fevereiro de 2023, e eu havia agendado uma live que abarcaria muitos temas juntos, que são temas que eu tenho aberto vários campos de trabalho. Eu atendo muitas pessoas, atendo no individual, atendo no coletivo, atendo mulheres, muitas mulheres, e essa temática do feminino e masculino cada vez mais em evidência nos meus trabalhos, o coletivo precisando de cura, todos nós individualmente precisando de cura aí, um equilíbrio maior, né? As pessoas estão muito sem saber quem elas são, o limite, sabe? Os pontos cegos estão subindo, elas não estão percebendo. Então eu venho entrando num campo de trabalho novo, relativamente novo para mim, e como sempre fiz, eu investigo muito, tenho como base essa coisa da pesquisa. Eu gosto de pesquisar, investigar, levantar hipóteses e ir para o campo, né? Trabalho de campo, como se fosse constelação, né? Campo para investigar o inconsciente e ver o que está rolando ali. E eu hoje desenvolvi muitas formas de investigação dentro do plano do inconsciente. Então é natural que quanto mais você coloca energia, mais a coisa vai abrir, mais a coisa vai expandir. É um trabalho que é muito sério. Eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço, né? Nesse quesito trabalho e no quesito espiritualidade. Então, gente, o que eu venho fazer nesse vídeo aqui é apresentar para vocês, é uma tentativa de apresentar para vocês algumas articulações que eu venho fazendo e que eu venho recebendo muitos sinais e muitas coisas nessa direção, o que me faz acreditar que não é um erro fazer esse vídeo, e pelo contrário, eu preciso enfrentar, preciso colocar a cara a tapa mesmo. Primeiro, existem 3 filmes que vocês podem assistir. Quem já assistiu, assistir novamente, para ajudar a entender o que eu tô falando, tá? Pelo menos um pouco, né? O primeiro filme é Tropa de Elite, assisti o primeiro. O segundo filme é A História Oficial, que é um filme argentino, que se passa que foi lançado em 1985, mas ele foi gravado em 1983, que fala sobre a ditadura, mas assim, fala da Argentina, mas não entra. Bom, esse filme ganhou muitos prêmios, então é um filme muito bom, ele não entra, você não vai se sentir chocado, em alguns momentos até pode tocar você, mas se você é de esquerda, de direita, não importa, que é um filme montado para crítica para os dois lados e construção, né? É uma denúncia do que rolou e que não é muito diferente de nós, né? É isso que eu quero trazer para esse vídeo, é uma visão de coletividade, tá? E aí o terceiro filme é um filme chamado Meu Nome é Ray. É um filme que está na HBO, o História Oficial está na Netflix e o Tropa de Elite está na Netflix também. E o Meu Nome Não é Ray é um filme de um transgênero, né? É uma menina, né? Ela nasce menina, ela é criada pela mãe, a mãe ela não é criada pelo pai, ela é criada pela mãe, pela avó. A avó é lésbica, a mãe não tem um parceiro fixo, né? O filme retrata muito essa questão da ausência do masculino e as mulheres tendo que meio que tomar uma posição masculina, obviamente, para continuar a vida, né? Eu não vou entrar nesse vídeo em questões de julgamento, sabe, de tecer, sei lá, coisas que não importam, né? Pelo menos para mim nesse momento não importa a gente falar, foda-se, não vou por aí. Então,
Dentro do trabalho de campo que eu vou ter como base para fazer esse vídeo, eu vou falar um pouco para vocês, obviamente resumidamente, porque é sempre um trabalho de campo que é feito comigo, é trabalho longo, é trabalho que envolve magia, é trabalho que envolve elementos, que envolvem, uma potência forte de conteúdo, de articulação, num nível bem assim diferenciado dos trabalhos convencionais que vocês encontram por aí. E eu falo isso na maior, com o coração aberto, assim, sabe? Não querendo me achar, mas eu encontrei um lugar de trabalhar que é único, sabe? Se vai ter gente que vai sair daqui e vai copiar, porque tem muita gente que trabalha comigo, aí a partir daí vai criar umas outras coisas, também eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho consciência de que eu criei algo original, que saiu de mim e que pode ir para o mundo, não tem problema nenhum, né? Mas eu não estou com a intenção de ensinar nesse momento ninguém, porque a coisa está abrindo e está se desenvolvendo através de mim, tá? Então não adianta pedir para eu ensinar, né? Nem o baralho cigano, que é uma coisa que eu ensino, é algo fácil de ensinar, porque eu não sou aquela pessoa que vai fazer um jogo como os outros. É muito meu. Então como é que você vai ensinar algo que tem a ver com a tua mediunidade, com a consequência, né? O caminhar do seu desenvolvimento, subjetivo, sabe? A sua conexão com a sua espiritualidade. Então como você vai ensinar? Eu até tento juntar tudo que eu posso para criar uma metodologia de ensino para que as pessoas possam aprender de uma maneira diferenciada, entrar em contato não só com as cartas, mas com um desenvolvimento pessoal delas através das cartas e aí elas irem adiante. Então, se eu vou ensinar ou não o que eu faço dentro de um trabalho de campo, eu não sei ainda não está aberto para isso. Mas o importante nesse vídeo é dizer para vocês que tem um trabalho sendo desenvolvido nessa área por mim, que é um trabalho de investigação forte com muitos clientes, muitos pacientes meus já há alguns anos, tá? Esse trabalho de constelação, é porque eu sou ruim com data, mas eu faço ele há 4 anos. 4 anos, eu posso estar enganada para menos ou para mais, tá? Não, mas pelo menos por aí, tá bom? Então a gente tem em andamento, eu com baralho, tô com baralho há 6 anos, 7 anos, por aí, tá? Tô com a regressão a vidas passadas há 7 anos / 8 anos, ou mais. Deve ter uns 9 anos já, gente, tá? Então eu vou cruzar aí os 10 anos, isso é um fato, já tô para cruzar 10 anos nessa área de investigação do inconsciente, usando ferramentas que realmente, uma de que diagnostica e faz um panorama geral daqueles pontos que, né, tudo envolvendo espiritualidade. Aí você vai para o tratamento, então eu tenho a proposta de tratamento, eu percebi que ficar só na superfície não dá, tem que entrar mais, tem mais e mais camadas para baixo. Então eu tô ao longo me preparando para conseguir chegar nessas camadas sem me ferrar, porque a gente pode se ferrar nesse caminho, porque são muitas as ciladas. Então dentro disso tudo, eu posso dizer para vocês que eu tenho todo o cuidado para fazer um vídeo desse, no sentido de é arriscado fazer pela proposta já inovadora que está em si, né? Porque é um vídeo que vai entrar nos aspectos políticos, sexuais, sabe, espirituais, materiais, tudo vai se cruzar. Então é complicado você entrar no mundo que a gente está, na fase que a gente se encontra, você entrar em tantos temas e você corre muitos riscos de muita gente não entender, muita gente distorcer, muita gente atacar, muita gente criticar, e tudo bem, porque na verdade eu que trabalho com outras vidas sei que eu já passo por isso há muito tempo e eu não vou entrar numa de me vitimizar ou dramatizar isso, porque aí seria uma cilada para mim, né? Então eu me preparo antes de fazer um vídeo desse. Preparei minha mente, eu recebi muitos sinais, esses filmes que eu estou indicando para vocês foram aparecendo para mim de uma maneira bem pontual, né, que eu não preciso também me explicar em tudo aqui para vocês entenderem,
mas cada cliente, cada demanda de cada paciente, tudo está sendo uma construção de uma rede, uma teia muito importante para falar do momento atual. Então é como se eu estivesse na prática trabalhando com seres humanos, com as problemáticas muito atuais que conversam com todo o que o coletivo está vivendo. E aí a gente entra na parte do inconsciente dessas construções, né, das resistências, do que é realmente a problemática, de quais são realmente os conflitos, né, estamos abertos ou não às resoluções. E nesse caso, que é o caso, né, que eu vou trazer para vocês, que é um caso de um tratamento de 20 mulheres, né, eu trato 20 mulheres dentro de terapia de grupo, né, nesse caso são 2 grupos separados, e a gente está desenvolvendo esse trabalho já tem uns 2 anos aí, e eu sempre coloco práticas no meio para que a gente possa sair do racional, né? E uma dessas práticas foi agora recente, que eu tratei as 20 mulheres juntas numa proposta de campo, e eu já não coloco mais os meus trabalhos como eu colocava antes, gravados aqui em vídeo. Apaguei tudo que eu tinha, tudo de trabalho meu vocês não encontram mais no YouTube, né? Nem vão encontrar, porque o trabalho precisa ganhar força, e um trabalho que precisa ganhar força desse jeito, que trata tanta coisa ao mesmo tempo, ele não pode ficar exposto, até porque são tratamentos espirituais, e tratamentos espirituais com magia, você deixar exposto assim não é legal, tá? Então é isso. Nesse caso a gente foi para tratar o feminino, a parte da sexualidade, e o feminino e a sexualidade e as relações de uma maneira geral. E a primeira coisa que apareceu, que brotou no campo assim de uma maneira espontânea, foi o masculino. E o masculino apareceu como sendo um boneco preto, muito sombrio. E ele aparece sozinho ali, enfim, depois vão aparecendo os outros elementos, que obviamente a gente está tratando o feminino, sexualidade e relacionamento. Então apareceram todas as partes do grande feminino fragmentadas, ou seja, aparece a parte da loucura, né? A gente que às vezes, né, as mulheres que se acham loucas, aí vem outra parte da autoestima baixa, de se sentir sempre uma merda, pequena, a parte do mundo jogada fora, suja, né? A outra que, se acha, né, muito, que vem com essa pegada muito de eu não me misturo, eu não ando com gente suja, eu não quero saber de gente fraca, né? A outra parte que é espontânea, que tem autoestima lá em cima, que quer se jogar, mas não sabe para onde, mas vai e se joga assim mesmo. A outra que entra dançando, né, como uma força de pombogira para resolver as questões, para dar força. Enfim, veio uma coruja, né, no campo para tratamento espiritual, com uma força das deusas. As deusas trabalham muito com as corujas. Veio a serpente com uma força da criatividade, da Kundalini, como essa serpente ela é extremamente mal administrada pelos autossabotes do próprio campo racional do feminino. Então a força criativa, sexual, né, que era para impulsionar a criatividade, a geração, acaba se boicotando de N formas e virando uma força de autodestruição. Então tudo entrou no campo de uma maneira perfeita. Alguns outros elementos, né, de mulheres, o próprio, né, a mulher anciã, depois o boneco do masculino se dividiu em 2, né, trazendo a força do masculino mais bem tratado. Teve a outra parte do feminino, que era uma parte que fica entre tapas e beijos, né, desejando o masculino e ao mesmo tempo rechaçando o masculino, né? E o próprio masculino, enquanto boneco preto, tava na merda, de passado sombrio de dor, né? De abuso de poder, né? De histórias assim, de marcas de masculino adoecido, agressividade,
né? E aí a mulher ficou ferida, então as várias partes feridas da mulher tentando ali interagir para a gente integrar, e foi sendo trabalhado com o auxílio da magia e com o auxílio da própria força do campo, né? Que naturalmente ele trabalha para integrar. E o masculino se divide em dois, como se fosse uma parte saudável e a outra parte do passado, que se transforma num passado histórico. Historicamente, o masculino está doente, né? A gente tem toda a história do patriarcado e é essa a força que aparece no campo. É o mau uso da força do homem, é o mau uso da força do pai, o mau uso da autoridade, da hierarquia, do poder. Tá? Só que aí tem uma coisa, né? Não podemos ignorar que esse passado sombrio é um passado que fala também de passado de vidas passadas. Então, assim, o homem, ele no campo, o homem tratado, sem a conexão com esse passado sombrio, ele quer, sabe, entrar e olhar para as mulheres, quer leveza, ele quer conversar, ele quer diálogo, ele quer se abrir. Mas o passado sombrio está ali e todas as mulheres do campo não querem se relacionar com esse homem. Quando querem, já logo acham que ele é ridículo, que ele está se passando, que ele não deveria ser daquele jeito. Então, fica essa conturbação toda, dessas partes todas tentando se ver e não conseguindo. E o homem ali, pô, mas o que eu fiz? Eu nem sei o que eu fiz, né? E o passado tá ali. E, para nossa surpresa, o boneco preto, que é o passado, ele queria se retirar do campo. Foi aí que eu notei algo estranho. Como assim um passado de dor, um passado negro quer sair do campo? É estranho. Então eu joguei para o próprio campo e perguntei: alguém quer que realmente ele saia? Alguém acha que ele realmente tem que sair? E o campo todo: não, eu quero que ele fique. Não, ele tem que ficar. Então, todas as partes das mulheres e todas as mulheres estavam reagindo ao passado sombrio dos homens. A como foram tratadas, né? E aí, para minha surpresa, para nossa surpresa, o que aconteceu? Não sei se precisa dessa luz. Vamos ver. O que aconteceu para nossa surpresa? Assim tá bom. O boneco rosa, que é um boneco que apareceu querendo... Eu não vou poder contar tudo do trabalho, que é impossível, mas assim... É um boneco muito forte e é uma força muito necessária para que as mulheres se libertem. Era uma força ali muito grande naquele boneco. Então a gente percebia que aquela força toda que estava ali, que era muito dura e rigorosa, né, como se fosse uma deusa do submundo, uma força assim que às vezes queria se queimar, queria queimar os outros, queria levar aquele masculino para o fundo do inferno, né, queimar com ele. Uma força que sabe que fez merda, uma força que sabe que tem muito a resgatar, mas também não sabe por onde começar, porque não tem humildade o suficiente para isso, está na arrogância. Então assim, aquela parte do feminino se conectou diretamente com o passado sombrio do masculino. Era como se os dois, e vice-versa, os dois queriam se fundir e virar um só. Essa foi a surpresa do campo. E não conseguimos chegar a muitos lugares de tratamento positivo, de integração dessas duas partes. Por quê? Porque havia muita identificação. Esse é o lugar da cura, né? É quando eu percebo que existe uma linha de continuidade de vidas passadas que não adianta eu hoje chegar aqui e culpar o masculino, né, ou as ações masculinas adoecidas, que são as agressividades, os excessos de radicalismos. Eu não posso chegar e culpar o homem, o patriarcado, com todas as unhas e dentes, embora dê vontade de fazer isso. Porque isso é uma postura muito superficial de todos nós. Porque todos nós, as mulheres também, estivemos envolvidas no patriarcado como homens. Não se iludam. O campo mostrou exatamente isso. Então nós viemos mulheres em algumas vidas e homens em outras.
Então, o grande boom da história, a real cura, a real integração é o diálogo entre as partes, olhar para o passado real e o passado não queria ser visto. O passado continua lá na coletividade, no inconsciente coletivo. O passado não quer ser visto. As pessoas as mulheres e todos os homens têm a potência do feminino, a potência da criatividade para usar. E no campo inconsciente, o passado não quer ser revisado. Ele não está sendo bem contado. Ele não está sendo visto tal como ele é. Existe falta de coragem, existe culpa, existe medo, existe remorso, existe dor. Esse passado não quer. E o feminino está totalmente identificado com o patriarcado. Então, assim, identificado porque fez parte. Então, o feminino está cheio de masculino doente, porque fez parte desse masculino doente. É como se muitas vezes, e isso está subindo coletivamente, o feminino masculino, a crise de identidade sexual, a crise da sexualidade, tá como se tivesse um boom acontecendo. E muitas forças sombrias querendo se aproveitar desse processo para que a coisa fique conturbada e que não possa ser integrada e resolvida. É isso que basicamente está acontecendo. Então, quando a gente não quer olhar para o passado, ou o passado é contado de uma maneira diferente do que ele realmente é, e é disso que se trata tudo. Narrativa, quem contou a história, quem viveu ali, o que viveu, como saiu dali, o que concluiu para narrar. E aí, o pessoal que vai ouvir está identificado com o quê? Como é que é? Eles são estimulados a ouvir a história como? Não. Então, o que está acontecendo é que essa questão está totalmente ligada à parte da sexualidade. Porque não é um problema você assumir que é homossexual, que é bissexual, que não se identifica com seu sexo. Isso não é o problema. Isso até a parte da solução, você identificar, você conseguir falar sobre isso e ser você mesmo. O problema é quando você não enxerga que de pano de fundo existe uma sombra que te leva a rejeitar o seu próprio feminino e o seu próprio masculino como uma construção kármica sua e coletiva, que você vai precisar aprender a sair disso, a se resolver propriamente. E o que está acontecendo é que as pessoas querem resolver a questão sexual simplesmente dizendo assim: eu não me identifico com esse sexo desde criança e eu quero sair. Eu quero virar outro sexo. E isso vai resolver a minha vida. Assim como todas as outras questões kármicas das pessoas, as pessoas todas têm questões kármicas para resolver, que são questões subjetivas que trazem para a Terra para resolver. Então, se eu tenho uma questão vamos botar assim, de medo, a pessoa já nasce com medo, você percebe que é uma pessoa medrosa, que tem aquele medo, que toda hora o medo invade, e ela chega um momento da vida dela e diz assim: eu não quero mais ser medrosa, eu não quero mais viver com esse medo, eu quero acabar com a minha vida. E pronto. Não é assim que funciona. Ela vai ter que aprender a olhar para aquele medo, ver de onde ele veio, desconstruir, fazer um trabalho, porque o suicídio não adianta. Na superfície, na Terra, né, para quem vê, pode até ter resolvido. Poxa, ela acabou com a dor dela, ela se matou porque ela tinha muito medo e pronto, ela quis aliviar aquela dor. Mas aquilo vai continuar, seja lá o que você acredita que acontece depois. Ela não vai, aquilo ali não é o fim da alma dela e das questões da alma dela. Ela não resolveu nada de um outro ponto de vista. Então, uma pessoa que vem, eu não tiro a máxima de que cada caso é um caso, mas a pessoa que vem com uma questão de gênero, de realmente não se identificar com o sexo que ela veio, pegando o óbvio, se ela veio mulher, ela veio menina, ela não aceita ser menina, ela quer virar homem, ela está negando o feminino dela. Isso é óbvio.
Por que ela está negando o feminino dela? Não sabemos, teríamos que investigar. Aí sim, cabe, cada caso é um caso. Por que ela chegou nesse lugar de tanta dificuldade, de ter vindo feminina, mulher, menina e não querer ficar ali? E dentro da ciência, da modernidade, das atualizações que a gente tem, que são boas e ruins, como tudo na Terra, com prós e contras, ela vai encontrar hoje facilidades para se transformar num menino rapidamente. Aí você precisa investigar, estar muito dentro desse universo para perceber que isso pode não ser bom para a alma. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que cada caso é um caso e que pode não ser bom para a alma você fazer uma transição de sexo sem antes uma grande investigação do seu inconsciente. Porque senão é a mesma coisa do eu estou com muito medo há muitos anos, não aguento mais, eu vou me matar. Eu vou finalizar essa dor para me transformar em outra coisa, essa é a busca. E vou experienciar o outro lado. Só que nesse caso é uma questão de sexualidade. Então quando a gente abre um campo de constelação que vai nesse prisma também de vidas passadas, você entra no campo morfogenético, você entra nas memórias, você entra nas redes, você entra no que fica ali de emaranhado, você vai encontrar muitas respostas. Onde o feminino, ele quer se juntar ao masculino, né? Eu digo sombra com sombra, tá? Rigor com rigor. Os dois não são flor que se cheire, digamos assim, em termos de passado. Quem tá na Terra fez merda pra trás, isso é normal, todo mundo, homens e mulheres, e temos um histórico muito negro subindo agora. E cada era, né, política que a gente tem que não sei o que, vai ficando evidente, a história vai se repetindo, as coisas vão sendo armadas de novo, porque ninguém consegue sair da sombra projetada e criando uma repetição. Enquanto a gente se identificar com a sombra uns dos outros e entrarmos numa dicotomia de não aceito, não quero olhar, eu tenho culpa, remorso, dor, eu prefiro me transformar em outra coisa, inclusive queimar tudo e negar, explodir a porra toda para ser feliz. Só que isso não traz felicidade, pode trazer um alívio momentâneo, como é a morte. Algumas pessoas pensam que a morte vai trazer um alívio e é puramente momentâneo, o uso de drogas puramente momentâneo, né? A transição de gênero puramente momentâneo. Eu estou falando de um prisma de alma, de continuidade. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que está banalizado, está subindo com muita força e tem força se aproveitando para que a coisa aconteça instantaneamente, e isso vai trazer caos. Se a gente for encarar tudo com a mentalidade da permissividade, sem um mínimo de conservadorismo, a coisa vai desandar, porque a gente entra nos polos opostos da mesma moeda. Eu quero fugir da ditadura, né? Porque os filhos da puta dos militares fizeram merda pra caceta, né? Tô falando isso dentro de um histórico. Tá, se perderam porque eles corriam atrás de pessoas ditas terroristas, que faziam merda também, eles queriam, né, cortar o mal pela raiz. Todo mundo imaturo, todo mundo zero espiritualidade, muito trevosos, e a coisa desanda legal e cria marcas profundas em todos. Todos, de um lado ou de outro, achavam que tinham razão. E é assim até hoje. E enquanto a gente continuar assim, esse é o ponto do masculino e do feminino. A gente está identificado, pelo que eu percebo nessas mesas, a gente está identificado com a sombra, em termos coletivos. Então não tem como. Você vai votar em um, vai dar merda. Vai votar no outro, vai dar merda. Não é assim, não é esse radicalismo extremo que vai resolver. Ele vai repetir a história. Toda hora a história vai ficar se repetindo. Ela vai ficar voltando. Então, quando você assiste esses filmes, você percebe o problema entre o masculino e o feminino. Quando você vai avaliar o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, ele tem a mulher que está grávida, ele quer sair do BOPE, ele tem um raciocínio correto, ele é um cara correto, ele quer fazer direito, tem um sistema todo corrompido, o cara está no estresse nível hard, porque ser pai mexe com qualquer estrutura,
você começa a ver a vida de outro jeito e você tem que resolver uns problemas que, porra... E aí você vê de onde... que é só eliminar a raiz, porque vocês alimentam o tráfico, esses maconheiros que usam não sei o que, é a mesma merda hoje. Só que assim, é tanta violência para resolver as coisas que acaba se criando dramas e vitimizações muito agudas no sistema. Então, mas também não tem um diálogo. Então é nesse ponto que eu chego, na mesa, no campo, no inconsciente, que não está havendo resolução, não tem, o coletivo não está aberto para resolver. E aí as bandeiras vêm, a história se repete. Né? Até se você para discutir com as pessoas, né? Um esquerdista senta para discutir com um de direita, e vai chegar uma hora que você vai perceber, tem gente muito legal dos dois lados, gente muito inteligente dos dois lados, gente muito humana dos dois lados, né? E os dois lados querem ter razão, então acabam um com o outro, e no final das contas todo mundo sabe que tem ditadura dos dois lados. É só querer ver. Então a palavra ditadura aparece muito. O patriarcado, ditadura, masculino vem primeiro, masculino que grita que está ferido, foi o patriarcado, não é matriarcado, é patriarcado, então é óbvio que o masculino saltou primeiro no campo, numa constelação que é a do feminino. Então o feminino gira em torno do masculino, porque o masculino que é o filho da puta, também, mas não só, porque o masculino está dentro do feminino também. Aí a gente entra numa constelação que a gente fez para a Argentina, que sofre as mesmas coisas, estamos indo economicamente pelo mesmo caminho, pelo mesmo sistema. Inclusive, estamos buscando alianças para transformar tudo numa moeda só, que é o fim da economia. E aí sim, meus amigos, a gente vai entrar num esquema trevoso que se apropriou da nossa situação caótica, porque para você gerar uma nova coisa e transitar, vai ter o caos, e dentro do caos, muitos aproveitadores. Os aproveitadores, que são os controladores globais, eles acabam entrando para manipular a economia. Então, tudo que está acontecendo hoje no Brasil se trata de uma manipulação da economia para baixo. Para baixo. Estão se fechando portas, não estão se abrindo, estão se fechando as portas da economia para a gente ficar fudido como a Argentina está. E aí um país totalmente endividado e pobre é facilmente manipulado. Está instalado o medo, está instalado o caos, facilmente problemas vêm com as soluções já prontas, eles inventam uma demanda, já tem tudo instalado e a gente fica preso na Matrix. É assim que é, não tem outra, não tem como... Então, a solução não está em você idealizar um ou outro. Ou um ou outro tinha que voltar para o poder, certo? Melhor teria sido se fosse o outro, nesse sentido de economia, porque pela economia, facilmente eles destroem um país. E aí quem se apropria são as trevas. Quem tá, na verdade, entrou já no circuito, são forças bem trevosas. Então é bem difícil falar sobre isso, porque tem essa dicotomia de masculino e feminino que está fundida na sombra. Então vai sempre um achar que tem razão, não existe o diálogo, existe sempre a repetição do problema. E é assim no nível subjetivo. Se você quer resolver um problema, você precisa olhar para ele, dialogar com ele, acolher ele, para ele poder se dissolver. Aí a gente está vivendo num âmbito coletivo complicado. E tem todo um esquemão global armado para que haja o checkmate global. Aí vocês têm que assistir o canal Checkmate Global, do professor Luiz Antônio. Então a gente vê estruturas da falta do masculino já há muito tempo. Se você percebe nesses filmes, é isso. Capitão Nascimento, no outro filme, é o marido da mulher que recebe uma criança, ela não conseguia engravidar, e o marido era militar na época da ditadura. Eles pegavam as mulheres, estupravam as mulheres, violentavam mesmo, torturavam as mulheres, e as crianças que nasciam lá, porque já tinham mulheres que iam grávidas, né, que eles pegavam os casais, os filhos, as crianças eram pegas pelos militares para as mulheres, para os casais dos militares que não podiam ter filho, ficarem com os filhos. Então é disso que se trata na Argentina, esse filme. É uma professora de história alienada, que também é uma crítica,
que não é que seja a realidade, mas é uma crítica você acreditar só no que os livros contam, né, em narrativas. Quem foi que escreveu os livros? Então você tá ali no boom da ditadura militar na Argentina com uma mulher que, pô, a filha faz 5 anos de idade, é aí que ela vai começar a pensar de onde ela veio. Né? E ela tem uma amiga que já sabe de tudo, a amiga já sabe de tudo, porque a amiga tinha um namorado que foi executado pelo militar que era o marido da amiga, só assistindo pra poder se ligar de quem era o Pedro. O Pedro nem apareceu no filme, mas o Pedro era um filho da puta também. E tudo farinha no mesmo saco, direita ou esquerda, isso aí não importa, importa hoje a gente conseguir fazer algo novo, e que tá muito difícil de acontecer, porque quando a gente acha que vai ver alguma coisa nova, vem o velho, porque o inconsciente coletivo tá fechado para resolução, porque a gente subjetivamente tem medo de olhar para nossa história, real, cada um pegar o seu rabo, enfiar entre as pernas e perceber que não tá correto aquilo que acredita. Que tá difícil encontrar uma humildade de ver que você tem culpa no cartório. E não é pra você ficar preso na culpa, é pra você se libertar, cara. Né? Já fez, já tá feito, você fez parte de tudo isso, você foi do patriarcado, mesmo você sendo mulher. Hoje não adianta você negar as mulheres, ou negar o seu feminino, querer virar homem, pra provar, sei lá o que, pra você, pra tua alma, pra tua história. Claro que tem muito mais coisa aí, né? Quando você vai falar de sexualidade, você também vai trazer o campo extraterrestre, você vai trazer as interferências genéticas, né? Aqui não é só isso, mas a gente sabe, assim, quando a gente estuda os extraterrestres e as raças, a gente sabe que os draconianos têm história na Bíblia, dos gigantes, de estruturas gigantes, né? Que eram extraterrestres, que pegavam as mulheres aqui e acabavam com elas no ato sexual. Estupro é pouco. E, enfim, tem gente solta aqui que é estudo genético, que tem resultado de pesquisa, que tem um pouco da sua genética misturada com os draconianos, reptilianos. Então, muito dos abusos que as mulheres sofreram e da repulsa por homens, né, é muito por isso. Pelo que de fato sofreram. Então elas não conseguem nem se imaginar, sabe, num universo. E outra, extraterrestres, muitos deles não têm sexo, são andrógenos. E muita gente que está na Terra não é daqui. Muitas vezes são vidas poucas aqui, ou as vidas que contam mais no sistema, né, de memória, são vidas lá. Então não tem identificação muito com um sexo ou outro, aí fica perturbado de identidade, aí vai tentar buscar a sua identidade sexual. Agora, isso é conflito. Não adianta você se convencer, porque muitas vezes a gente cria narrativas pra gente mesmo para resolver aquilo ali. E isso é para todo mundo, qualquer problemática kármica. A gente quer resolver, a gente não quer encarar aquela dor e transformar aquilo, aprender a olhar para aquilo de uma outra maneira. Então, o que esse filme, Meu Nome Não É Ray, ele traz também pra mim, não é no pano de fundo, é escancarado, é o masculino que falta. Entende? Ela nasceu numa estrutura de mulheres que não é à toa, porque é uma construção de vidas passadas, o cenário atual que a gente vem, e que o masculino se fez faltante, assim como na ditadura, a ditadura foi criada pelo masculino faltante. Que se você percebe naquele outro filme da Argentina, o pai militar que trouxe a filha, né, resultado de morte, porra, ele ama aquela criança, ele trouxe por amor. Mas como ele era como pai? Faltante, ausente, não conseguia ter tempo de qualidade, não conseguia olhar no olho, né, não conseguia estar ali, porque ele não sabia quem ele era. É um masculino perdido. E aí fica autoritário, fica grandão, e as mulheres pequenas. Então, nessa constelação da Argentina, né, que foi colonizada por Espanha, a gente percebe como os argentinos são duros, o como as mulheres também se omitem. Historicamente, elas perdem a força. A mulher do Capitão Nascimento também. O que aconteceu? Ela saiu, né, resolveu se separar e foi casar com o inimigo. Essa é a nossa estrutura.
E aí a gente fica brigando eternamente. Né? Você planta, você colhe, vai indo, é uma rede. Agora, ninguém é inocente. Não tem essa de algoz. É assim, são papéis. Mas os papéis, hoje você vem algoz, na vida seguinte você vem a vítima, né? Uma você vem homem, na outra você vem mulher, e tá todo mundo vivendo todos os papéis. Então não dá para ter uma visão limitada hoje com tanta energia sendo liberada para a transição. E o que mais vai ter agora é as trevas investindo para que a gente não transite. Entende? Mas por isso que eu faço um vídeo desse, para ver se ajuda a refletir, a juntar as peças, a trazer indicações para ajudar a pensar, para a gente poder transitar, porque tem como a gente transitar, né? Porque muitas coisas vão acontecer por conta da transição. Então vão coisas acontecer através da luz para facilitar o processo de transição. Coisas vão acontecer, gente. Entendeu? Não é só coisa ruim, coisa boa também, que vai ter cara de ruim, mas não vai ser tão ruim, entendeu? Então tinham coisas que eram para ter acontecido que não aconteceram, foram impedidas de acontecer, e tudo bem, né? Porque a gente está num momento tão esquisito que a repetição da história poderia se dar para os dois lados, então está se dando por um outro lado, mas poderia ter se dado para o outro. Porque o que o pessoal da manifestação do lado de direita queria era uma intervenção GLO, da lei e da ordem, né? E o que poderia acontecer? Poderia ser uma nova ditadura. Isso a gente não pode negar. Poderia ser uma nova ditadura. Mas em contrapartida, o que está acontecendo desse outro lado que já entrou de uma maneira totalmente, né, estranha, quem tem olhos para ver que veja, né, sem querer estar do lado, né, nessa identificação com a sombra e projetando tudo. Bom, esse lado está totalmente projetivo. Então não dá quase, eu não vejo energia aqui para falar sobre isso. É perda de tempo falar sobre isso, entendeu? Porque a gente ainda não tem acesso à abertura dessas pessoas. As pessoas ainda estão querendo estar certas. E visivelmente não está certo, entendeu? Visivelmente, pelos frutos, já rápidos, já se vê. Então, mas eu tenho sonhado com muitas pessoas, e não é o meu inconsciente. O nosso inconsciente, ele traz muitas coisas, né? Mas tem muita coisa rolando de muita gente aí que, infelizmente, nesse processo político criou uma ressonância muito com as sombras e se transformaram energeticamente. Não sabem, não veem, não percebem. Esse é o perigo, entendeu? Mas está tudo dentro da normalidade, né? Nada de novo, isso acontece mesmo. Mas esses trabalhos de campo são trabalhos que chegam, eu costumo dizer que eles chegam em quem tem que chegar, no sentido de, poxa, tem almas receptivas e almas que não estão receptivas, depende do trabalho de cada alma, até que ponto a pessoa deu o mergulho, até onde ela mergulhou, né? Porque tem gente que acha que mergulhou profundo, e não mergulhou profundo, que tem muito mais para mergulhar, a vida se trata disso, né? Então quem está no achismo de que mergulhou e não mergulhou, está aí se achando e tudo bem, daqui a pouco vai ver. É normal isso, né? É muito interessante porque é tudo a construção do feminino que acabou se calando, porque, né, é melhor não falar nada, mas também manipula pelo outro lado, é vingativo, tem a força da criação da geração, nenhum feminino que se omita deixa de criar, deixa de gerar, então é uma escolha também que produz frutos. Então assim, todo mundo teve responsabilidade. Depois você vem o homem machão, não sei o que, às vezes te vem um conflito, porque você vem num cenário de totalmente anulação do masculino, e aí as mulheres se tornam o homem e tem que se virar dessa forma, mas é tudo convite para achar o equilíbrio. Tanto é que esse filme, Meu Nome Não é Ray, é um desbunde da mãe com a filha, com a discussão com a neta, porque é a neta que quer virar menino, que ela se sente menino. Meu nome não, né? Meu nome é Ray, né? Não é, meu nome, não sou mais menino, sou menino. Então elas levam ela para fazer a transição. Porra, e a avó fica assim, dá um nó, você percebe o nó e você entende o nó na cabeça, porque a avó é lésbica. Ela fala, por que não é lésbica? Sabe? Porque se gosta de menina, vai se transformar menino, porra, seja uma lésbica. Aí ela fala, porra, seja autêntica.
Aí ela diz, mas é o que eu tô querendo ser. Então fica assim gente, dá um negócio, dá uma angústia que você entende os dois lados, né? É uma senhora que já passou por isso, ela se assumiu, ela não sei o quê, e era para ela estar do lado da neta, mas emergem inúmeras questões atuais e normais de subir, né, de inconsciente para resolver, e tem a ausência do masculino forte ali. Então, enfim, tá? Mas esses trabalhos de campo mexem, e aí eu vou finalizar, eu acho que eu vou finalizar, né, agora, falando do dia que a gente fez esse trabalho, na noite que a gente fez o trabalho do feminino, das 20 mulheres, eu tive sonhos assim incríveis. Isso mexe mesmo, mexe mesmo. Eu sonhei com a minha parte da família Grimaud, eu sabia que era a família Grimaud, eu encontrei muitos deles, eu não falo francês, mas no sonho falavam francês, estavam juntos, eu sabia que estava havendo um processo, porque eu era meio que a parte dos Grimaud, né? Eu era meio a parte dos Grimaud, porque eu tenho trabalhado muito essa parte ancestral da França, né? Que o francês é muito duro, o francês, ele... Poxa, gente, é só ver a história da França. Eu escutei a história do meu avô da Segunda Guerra, porra, né? Você fica impactado. E principalmente quem veio de guerra, né? Que tem isso na veia, eles são fortes. Então eu venho de um Grimaud que não é fácil, né? Que é duro, que é rígido, que é, porra, forte. E no sonho, simplesmente apareceu os Grimaud jogando bola e eu a parte deles, e tinha uma menina que ainda estava enrolada, né, nesse trâmite de querer fazer parte. E eu falava para essa menina assim, eu entendo que é importante para você fazer parte, vamos lá, você vai aprender a falar francês. E eu dizia para eles, ensinem ela a falar francês. Agora, no sonho era um jogo, era como se fosse um jogo de ancestralidade e que eu estivesse saindo dele, mas entendendo a importância de organizar, porque a gente precisa organizar a nossa parte de família ancestral, entender que a gente faz parte, que não pode negar, que não pode excluir e tudo aquilo. Então, no sonho apareceu eu, Daphne, como se fosse uma espécie de mentora dessa parte. Eu já ganhei clareza, já saí dos Grimaud no sonho, né? Como se eu já tivesse tomado um distanciamento tão grande dos Grimaud que eu olhasse para a parte terra, Daphne, né? Que era uma menina que precisava ser integrada ali para se sentir bem na terra. Estava sendo feita aquela integração. Então, eu entendia que o jogo era importante. Eu faço parte do jogo, mas ao mesmo tempo eu não faço. Então foi sensacional. Isso foi um sonho naquela noite. O outro foi um ex-namorado meu, que eu sempre tive relações tóxicas, assim, de homens muito, até violentos. Não muito violentos, porque também não era pra tanto, entendeu? No sentido de... Mas já apanhei. No sentido, já tomei um tapa na cara, sabe? Isso já aconteceu, entendeu? Sempre fui traída, né, por esses homens. Então, em especial, dois. Foram os dois com quem eu fiquei mais tempo, né? Que apareceram no sonho. Olha que interessante, na mesma noite. E o encontro, inclusive, com um deles, era numa água, num rio. Aí você percebe o processo de limpeza, né? Aí ele tava meio que chorando dentro do rio, e eu ia até ele e colocava a mão dele e dizia assim: por que você tá chorando? Aí ele dizia, porque parecia que ele tinha terminado um relacionamento. E ele dizia, por que eu sempre atraio mulheres que eu as deixo muito bem, elas ficam muito bem e depois elas vão embora, elas me deixam. E aí eu dizia pra ele, mas eu acho que você tá fazendo a pergunta errada. Eu acho que você deveria pensar que por que você escolhe mulheres problemáticas? Você merece relacionamentos saudáveis. Será que você não se sente pequeno e por isso você tem que resolver o problema das mulheres doentes? Para depois ficar esse jogo todo e não tem fim? E aí ele foi embora no Rio. Ele foi embora no Rio, rolou esse diálogo e ele foi embora.
E o outro, que foi também o meu relacionamento antigo, abusivo pra caramba, nossa, foi horrível. Olha isso, ele apareceu na minha frente com o olho esquerdo branco, que era um olho de vidro, olho esquerdo feminino, né? E eu pensava assim, aquela figura, né? Ele veio uma figura assustadora, uma figura assim meio... É estranho, sabe, quando você olha assim, porque ele também estava se drogando. Ele cheirava cocaína no sonho, sabe? E na vida real ele também tinha essas coisas aí. E aí, eu na hora olhei e pensei, medo zero. Medo zero, porque isso aí é uma imagem feia de alguém que não sabe tratar o feminino. E eu disse isso pra ele. Falei, você perdeu seu olho porque você não sabe como tratar uma mulher. E ele queria porque queria ficar ali, estava agressivo. E eu dizia, aqui você não entra. Você não pertence mais a esse lugar. E passou. Então tudo isso na mesma noite, né, feita do trabalho de campo, trabalhando o feminino. Agora, é importante deixar claro para vocês que para mim também ficou em aberto a reflexão, tá? Eu deixo em aberto aqui a resolução, não temos a resolução. O que eu tô trazendo é reflexão para quem sabe um dia a gente consiga construir uma solução ou consiga reconhecer a solução quando ela aparecer. Entende? Dentro das nossas vidas diárias, nas nossas vidas pessoais. Não adianta eu projetar a minha sombra, né? E isso está totalmente projetado na política hoje, nos discursos, nas narrativas, né? Nos diálogos enfim, são palavras usadas projetivas, né? Você tenta subir falando mal do outro, para os dois lados. Então assim, não está certo. Não está certo. O certo é você parar, é você olhar para o passado tal como ele foi, sem enganar ninguém, em primeiro lugar, sem se enganar, para então você ter condições de construir efetivamente algo honesto, com uma realidade nova, com originalidade, com autenticidade, com espiritualidade, com alma, com conexão real. Então o que a gente vive hoje é engano, é um engano muito grande. Muito grande. E eu, Daphne, só faço esse vídeo porque eu literalmente aprendi a cagar para as pessoas. Eu cheguei num ponto nessa época de política aí que a minha conclusão é caguei, eu vou cuidar do meu e vou ajudar quem posso, quem quiser e quem tiver na minha faixa, e acabou. Mais do que isso, engano, perdição, desvio, ilusão, entendeu? Porque que amizades eram essas? Que amizades são essas? Não sei, eu cheguei num lugar de que pessoas são essas? Porque se essas pessoas são quem eu penso que são e vice-versa, e que tipo de conexão tivemos realmente? Né? Que tipo de amor é esse que realmente tivemos? O que é o amor real? Né? O que a gente está vivendo agora? O que é isso aqui que está acontecendo? Então eu entrei num lugar que não é um lugar estranho para mim, mas foi um lugar de resolução bem diferente. Eu entro nesse ano com um grande não foda-se mesmo. Por isso eu tô fazendo esse vídeo. Eu acho que quando a gente que a gente entra no lugar do foda-se, não é foda-se, vai se foder todo mundo, vai se dar mal todo mundo. Não, é assim. Gente, tô até com preguiça de falar sobre isso. É um lugar que eu cheguei, pronto. E que eu, sabendo que cheguei, tá ótimo. E eu desejo que vocês cheguem também. Essa é o meu desejo para todos. Que cada um encontre dentro de si honestidade. Que cada um encontre dentro de si a real humildade. Que cada um encontre dentro de si um lugar para onde pode ir, sabe? Em tempos de crise. E encontre a coragem de olhar, sabe? A crise, o que gerou, a sua responsabilidade, não ter vergonha, não paralisar, sabe? Não se chicotear, é olhar e perceber as pessoas sem querer que elas te aprovem, sem querer que elas te vejam.
você pode ser você pode estar no estado que for, entende? Mas eu aqui preciso ajudar as pessoas a pensar, porque as pessoas, em sua maioria, elas não estão com a profundidade que poderiam já estar. Isso é um fato. Muitas delas não percebem as distorções, as confusões, as crises delas mesmas. E elas procuram soluções instantâneas, elas procuram acabar, zerar a dor delas de maneiras atuais, trevosas. Trevosas, que eu digo, de oportunistas dos controladores globais. Eles vêm para tentar solucionar, eles criam um problema, eles se aproveitam do caos, eles querem instalar o caos e eles inventam a demanda, trazem as soluções e a gente entra naquela porra e fica girando feito pinto louco, sabe? Cachorro girando no próprio rabo e sem perceber que essas soluções deixam a gente presas como marionetes, com discursos e narrativas totalmente perturbadores, que tiram a homeostase, a balança. Então falta um mergulho de investigação de cada um dentro de si, do seu próprio inconsciente, para a partir desse mergulho real e honesto, que não tem fim, ir tomando suas decisões, ao invés de inverter os processos. Eu estou falando isso porque nos trabalhos de campo que eu faço, a coisa mais natural do campo é primeiro querer inverter os processos e começar pelo final. E eu que tenho que desacelerar tudo e organizar parte por parte, tá? Porque essa parte rosa que se identifica com a preta, né, que é a identificação da história sombria, né, enfim, da dureza, do rigor que está no masculino e no feminino, entra, obviamente, com rigor e dureza nas outras partes. Então é como se esse boneco rosa e esse boneco preto quisessem entrar para resolver as questões de medo, de autoestima baixa, de loucura, de nanã. E não é o que vai resolver. O que vai resolver é de fato uma força real do feminino que seja de fato acolhedora, receptiva, que dialoga, que realmente entra com o coração e não com o dito amor. Porque o amor não venceu, gente. O amor não venceu, isso é ilusão. As pessoas estão muito iludidas. É lamentável. E é por isso que eu tô tocando foda-se pras pessoas. Eu caguei literalmente, porque é lamentável o grau de cegueira por querer o amor e o feminino. Esse querer é genuíno. A gente precisa de mais feminino. A gente precisa de mais amor. Mas não é isso aí não, entendeu? Isso é só mais uma armadilha, que tá todo mundo caindo igual pato. Todo mundo não, graças a Deus, mas também quem não tá caindo tá meio rigoroso, entendeu? Tá radical, tá preso ainda. Então assim, a gente tá longe de chegar na resolução. Por isso o meu grande caguei. Caguei e eu vou fazer o que eu posso, estou disponível para ajudar, vou me comprometer comigo para me melhorar sempre, mas assim, não vou mais me preocupar com quem tá arrogante e preso, entendeu? Quem quiser vir que venha, quem não quer, caguei mesmo, tá? Porque aí além de estar iludido, quer se enfiar onde não deve, porque desconhece limite pessoal, porque não se conhece, né, gente? Que tá iludido, que quer, acha que chegou a transição, acha que o amor chegou, a gente tá só começando o caos para depois transitar. Então amor nenhum venceu ainda. Isso é ilusão, tá? Sinto muito, mas é isso. São essas as reflexões que eu trago. Sinto muito em partes, né? Eu sinto muito porque gera energia ruim, né? Gera embate, gera saco, né? Mas faz parte também, entendeu? Caguei. Tem que acontecer. E eu não quero carregar uma energia assim de, poderia ter dito aquilo tudo que eu pensava, podia ajudar a refletir, sabe? E não fiz porque tinha cagado com o ser humano, porque estava desiludida com o ser humano. Eu não tô desiludida com o ser humano. Quando eu falo caguei, eu falo que fase chata, sabe? Ai, gente, a gente é ignorante, se acha, entendeu?
Essa fase de se achar muito é muito chata. Então é o que eu vejo, eu olho para o lado e vejo muitos que se acham e que vão cair daqui a pouco, e tudo bem. Quando caírem, tô aí, entendeu? Assim como eu quero ter ajuda quando eu cair nas minhas partes também. Então a gente tá aí para se ajudar, no final das contas é isso. Mas tem muita arrogância no ar. E muito discurso de ódio camuflado de amor, discurso de vingança camuflado de amor, que eu fico indignada das pessoas não enxergarem. Eu sou humana, pô. Por isso meu grande caguei, sabe? Que fase chata. Beijo.